Oi, gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós falaremos sobre um tema que é bem importante na formação em psicologia e que está relacionado a questões que a maior parte das pessoas gostaria de se informar mais, de saber mais, para ter mais preparo para lidar quando alguém que a gente conhece, alguém que a gente convive, ou alguém que a gente ama está em intenso sofrimento, né? E pensar como é nossa relação, como que a gente pode valorizar a busca pelo cuidado com a saúde psíquica, como que a gente pode transmitir o nosso apoio, transmitir o quanto a gente deseja que a pessoa se sinta melhor e possa ter acesso aos cuidados que podem fazer diferença quando esse sofrimento se torna muito grande. Hoje nós falaremos, então, sobre a prevenção do suicídio, com centralidade na importância da atenção e do cuidado, né? Como que a gente pode, por meio da atenção e do cuidado, contribuir para a prevenção do suicídio. No mês de setembro, né, que ficou conhecido como Setembro Amarelo, essas discussões, muitas vezes, elas acontecem puxadas pela campanha, puxadas pelo tema do mês, né, e a própria escolha da cor amarelo, né, se a gente olha aqui para esse semáforo, o que significa quando estamos diante de um semáforo amarelo? Uma questão de atenção, né? De passar ou não passar com cuidado. Então, a ideia é como que a gente pode abordar o tema suicídio, que está associado a sofrimentos tão intensos, com centralidade da atenção e do cuidado. Eu vou começar falando de alguns equívocos, né? Como é um tema difícil, um tema que muitas vezes é cercado por tabus, né? Acabam surgindo algumas concepções distorcidas, algumas concepções que podem ser até prejudiciais. Então, eu colocarei nesses balõezinhos algumas frases que estão equivocadas e vou comentando com vocês por quê. Um primeiro equívoco é o de que falar sobre suicídio é perigoso, como se falar sobre fosse uma forma de incentivar ou fosse estimular o sofrimento em quem está sofrendo, estimular as ideias de morte em quem está pensando em morte. Mas, na verdade, o que a gente sabe é que o caminho para começar a lidar com esses sofrimentos intensos, o caminho para poder elaborar essas ideias de morte, essas ideias de querer morrer, é poder falar com alguém com quem se confia, é poder falar sem receber um olhar crítico de condenação, de julgamento, é poder colocar em palavras uma dor que é muito forte, é poder colocar em palavras e começar a expressar o que parece tão difícil de ser demonstrado. Né? O que a gente percebe é que nós vivemos em uma cultura que parece que mesmo que você não esteja bem, o importante é que você pareça bem. O importante é que você passe uma imagem de que está bem. Né? Desde cedo as pessoas têm aprendido cada vez mais que as imagens de estar se divertindo, de estar em momentos alegres, de estar em momentos de aproveitar, são mais importantes até do que se sentir bem, se sentir alegre, aproveitar. Né? Um exemplo que a gente pode pensar é um final de semana em que uma pessoa está se sentindo muito cansada, muito triste, muito irritada, muito decepcionada, ou essas emoções juntas, mas quando ela vai
comer uma pizza à noite, o mais importante é tirar uma foto sorrindo e mostrar, olha, meu sábado à noite. Né? Eu digo isso porque é muito comum que as pessoas digam, nossa, parece que todo mundo ao meu redor tá bem, parece que só eu me sinto mal. Né? Parece que todo mundo está vivendo vidas felizes e divertidas, parece que só comigo a dor é assim. E, na verdade, a gente tem perdido essa sensibilidade de poder conversar sobre o que está doendo, conversar sobre o que está incomodando, conversar sobre o sofrimento. O sofrimento, ele vai perdendo as palavras, né? Assim, aquilo que a pessoa acredita que ela não pode compartilhar, que ela não pode demonstrar. Então, começar a falar sobre suicídio, mais do que falar sobre o desejo ou o plano de tirar a própria vida, é falar como é a nossa relação com os nossos sofrimentos, o nosso contato com as nossas dores, quando que esses sofrimentos e dores parecem muito mais fortes do que a gente se considera capaz de lidar, como que a gente pode, dividindo essas dores e sofrimentos, reconhecer o quanto está difícil e buscar ajuda, buscar apoio, buscar esse olhar de atenção, de cuidado, de sensibilidade. Então, não falar impede tudo isso. Não falar fecha os caminhos para que a pessoa possa reconhecer que aquela dor tão grande e aquele sofrimento tão grande podem sim ser ouvidos, podem sim ser admitidos, elaborados, colocados em palavras para que possam ser cuidados. Então, é um equívoco. Falar sobre suicídio não fará com que uma pessoa se suicide, né? Falar sobre suicídio é algo que pode ajudar a gente a ter um diálogo mais aberto, mais honesto, mais sincero sobre como são muitas as dores e os sofrimentos da existência, e há momentos da vida em que essas dores parecem fortes demais. E nesse momento é importante que a gente possa ter com quem conversar, no sentido de pessoas com quem temos relação de confiança, de afeto, de carinho, e também ter com quem conversar no sentido do preparo profissional, porque existem pessoas que estudam, que se dedicam, que se formam para ter todos os recursos teóricos, práticos e éticos para, presentes nessa situação de sofrimento, ajudar a lidar com ela, ajudar nas possibilidades de elaboração e ajudar nas possibilidades de mudança. Então, o acompanhamento profissional, ele é muito importante. Então, falar sobre o suicídio com as pessoas com quem a gente conhece é um primeiro passo para mostrar o quanto a gente se importa e o quanto a gente reconhece o quanto é grande aquele sofrimento, e também para, nessa conversa, falar da importância do atendimento profissional, que seja buscado um profissional. O segundo equívoco é pensar assim: quando uma pessoa diz que pensa em se matar, é importante repetir que o sofrimento vai passar, que vai ficar tudo bem. Muitas vezes, na melhor das intenções, existe essa busca por consolar, né? Por falar, não, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, no final tudo se resolve. E o que acontece é que uma pessoa que está pensando em morrer, uma pessoa que vê morrer como uma saída, é porque está muito difícil perceber uma perspectiva. Está muito difícil lidar com o que está sentindo e imaginar que essa dor tão forte e esse sofrimento tão forte que a pessoa está sentindo pode ser diferente. Então, dizer, vai ficar tudo bem, vai passar, é diminuir o quão doloroso é passar por uma tristeza, é passar por um sofrimento, é passar por uma sensação de vazio sem enxergar as perspectivas. É como que deslegitimar essa sensação de ausência de perspectiva que a pessoa está sentindo.
E não é verdade. Na maior parte das situações que a gente vive, a nossa vida, tudo bem, ela muda, ela tem diferentes momentos, mas a vida de todas as pessoas tem problemas, tem dificuldades, tem dores, tem perdas. Então, falar que vai ficar tudo bem não é verdade. E falar que vai passar o sofrimento também não. Por isso que a ajuda profissional é tão importante. Por quê? Porque o sofrimento, ele pode não passar, mas podem ser construídas formas de lidar com ele. Mudanças acontecem e a pessoa pode se sentir mais forte, mais preparada para lidar com o sofrimento. Né? Pode não ficar tudo bem, mas existem as coisas boas, existem as coisas prazerosas, que tem muito a ver com o que é singular, com o que é bom e o que é prazeroso para aquela pessoa. É também um desrespeito quando a gente vai lá e fala: não, mas olha o céu, olha as flores, escuta essa música, vamos dar um passeio, vamos ver aquele filme, num sentido assim, olha as coisas boas da vida. Porque a pessoa, ela está naquele momento que a dor e o sofrimento vão esvaziando essa sensibilidade e essa abertura para os prazeres. E o que é prazeroso para uma pessoa não necessariamente é para outra. Uma pessoa pode amar cozinhar e a outra não querer nem saber de panela. Uma pode amar um determinado esporte e a outra não gostar de esporte. Uma pode amar tomar um banho, se sente mais disposta, a outra vai se sentir mais disposta a se cochilar. Então, assim, o que faz cada pessoa se sentir melhor é muito único. Querer dizer para a pessoa, faz isso que você vai se sentir melhor. Pensa nisso que você vai se sentir melhor. Não é assim, né? E quando uma pessoa está deprimida, uma das coisas mais difíceis é o que dava prazer antes, já não dá prazer agora. O que era interessante antes já não desperta interesse agora. Então, não está nas coisas do mundo, está em algo que está acontecendo com as formas da pessoa sentir. Ir lá e dizer assim, não, vamos, você vai se sentir melhor, é deslegitimar o quanto para aquela pessoa a forma como ela está se sentindo está muito pesada, está muito difícil. Mais uma vez, né, a escuta que é importante, sem julgamento, sem cobrança, sem diminuir esse sofrimento, porque é preciso que ela possa falar desse sofrimento, possa falar da dificuldade de lidar com esse sofrimento e possa procurar ajuda profissional, né? Para que, ao enxergar as possibilidades, ao enxergar as mudanças que podem vir na vida delas, não que ela pense, tudo vai se resolver, tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem. Não, mas como que eu posso cuidar de mim para que, caso problemas aconteçam, dores surjam, tristezas venham, eu me sinta com mais preparo para lidar com a vida que virá. O próximo equívoco. A fé é um recurso necessário para quem pensa em suicídio. Muita gente, a partir da própria crença religiosa, da própria prática religiosa, fala assim, isso que está acontecendo com você é porque te falta... Não, é porque te falta acreditar em Deus, é porque te falta oração, é porque te falta participar dos cultos, é porque te falta estar em contato com tal divindade, é porque te falta... Assim, cada pessoa vai ter sua referência. E olha, a fé, ela pode ser muito protetora. Mas ela pode ser muito protetora naquela história de vida em que a fé faz sentido. A fé não é algo que uma pessoa acorda de manhã e decide ter. A fé não é algo que uma pessoa racionalmente avalia que é o que, eu vou ter fé porque com fé eu vou lidar melhor. Não, a fé vem de um conjunto de experiências de vida que são emocionais, que são de vínculos, que são de contatos com as referências religiosas. Não é algo que a pessoa vem e fala, vou ter fé, decidi.
Então, inclusive para pessoas que têm fé, inclusive para pessoas para quem a fé tem uma importância muito central, ouvir isso machuca, né? Porque não é a força da fé que está faltando, é como se ela se culpasse, como se a fé dela não fosse suficiente, como se a fé dela não fosse verdadeira. E isso não é verdade. A verdade é que o que ela está passando é por um sentimento muito doloroso, por um sofrimento muito grande, por um vazio que está sendo esmagador. E o que ela precisa é de pessoas preparadas para que ela atravesse esse momento com elaboração emocional, com suporte afetivo. A fé pode ser importante e protetora para quem tem essas referências, mas ela não elimina a importância da ajuda profissional, do preparo de alguém para que passe por esse momento, né? O que me preocupa é quando a fé se torna uma cobrança ou mesmo uma acusação. Você tem que ter fé. Ah, isso daí é falta de fé. E, gente, cobranças e acusações só vão prejudicar uma pessoa que já está em um sofrimento muito intenso. Então, não vamos usar a fé para cobrar alguém, nem para acusar alguém, nem para diminuir o que alguém está sentindo, né? Porque isso não tem nada a ver com o que nós estamos buscando diante de alguém em sofrimento. Outro equívoco. É preciso incentivar quem pensa em suicídio a ter pensamentos positivos. Gente, mais uma vez, né? Nós temos muitas coisas na nossa vida que a nossa escolha, a nossa vontade, a nossa dedicação são necessárias, né? Para a gente se organizar, para a gente seguir nossos planos. Mas existe muita coisa na nossa vida que não depende da nossa escolha, não depende do nosso esforço, não depende da nossa vontade. E muitos dos cenários emocionais que a gente vive são assim. Do mesmo jeito que eu não posso escolher acordar e tá muito calor e eu escolher que fique frio, escolher que neve, eu não posso escolher num dia que tá chovendo, né? Se eu pensar com bastante vontade que a chuva pare, né? Existem emoções em nós que elas vêm de uma forma que não somos nós que escolhemos. Então, a depressão pode ser um cenário emocional dessa forma, em que sensações de dor, de sofrimento, de vazio, de desânimo, de frustração vão se combinando de um jeito que a pessoa, por mais que ela tente, por mais que ela queira, por mais que ela se dedique, né, não vai ser assim. Não vai ser com um pensamento positivo que essas emoções vão mudar, né? É como se uma pessoa, a gente não vai falar para alguém que está com uma dor de dente muito forte, pensa positivo, que essa dor de dente vai passar. Que está com uma perna quebrada, pensa positivo, que aí você vai andar. Não, porque quando é o caso da dor de dente ou da dor na perna, a gente reconhece que existe uma limitação que não está ao alcance do esforço daquela pessoa. E é importante que a gente olhe para os estados emocionais de adoecimento assim também, né? Então, uma pessoa que está pensando que a dor que ela vive é tão grande, que o vazio que ela vive é tão grande, que dar um fim à vida é o que pode resolver, não vai ser um pensamento positivo que vai ajudá-la a lidar com essas emoções, mas sim poder ser ouvida, respeitada, reconhecida e acompanhada nisso que ela está sentindo, né? Próximo equívoco. Com tantos problemas maiores no mundo, falar de suicídio é egoísmo. É isso, gente. Para pessoas que não conhecem, quão grave pode ser uma crise, um adoecimento emocional, né? Parece, nossa, a pessoa olha os problemas do mundo e essa pessoa está falando em morrer. Olha o que está acontecendo no mundo e essa pessoa está pensando nas dificuldades da vida dela. Está longe de ser egoísmo, né? Está longe de ser algo que a pessoa faz de uma forma pensando apenas em si mesma,
sem considerar as outras pessoas. O que está acontecendo ali é uma pessoa lidando com dores que ela considera maior do que ela consegue lidar, com sofrimentos maior do que ela consegue enfrentar. E nesse nível, gente, as dores e os sofrimentos não podem ser comparados. Não tem uma medida, não tem uma régua, não tem um termômetro, não tem uma fita métrica, não dá para medir, porque tem muito mais a ver com como está as condições emocionais daquela pessoa para lidar com as dificuldades que ela passa do que as dificuldades em si. Então, é importante, mais uma vez, que ela possa ter um acompanhamento profissional para que esse preparo emocional possa crescer. Você dizer se a vida da pessoa é difícil ou não, se a dificuldade dela é maior ou menor, se a dificuldade dela é grande ou pequena, gente, isso é de uma insensibilidade tão grande e desrespeita o quanto a nossa vida emocional ela tem fatores que escapam do que as outras pessoas podem enxergar. Na nossa história de vida, a gente passa por coisas que as outras pessoas não vão saber. E você julgar alguém sem ser quem vive aquela história, sem ser quem passa por aqueles sofrimentos, isso é bastante grave, né? Bastante grave, e isso prejudica também que você reconheça. Porque às vezes uma pessoa está passando por um momento da vida que as coisas estão bem, que não tem muitos problemas, que as dificuldades muitas se solucionaram, e fala, nossa, mas se as coisas na minha vida estão boas assim, por que eu estou sentindo isso? Nossa, como eu sou egoísta, como eu sou uma pessoa fria, como eu sou uma pessoa ingrata, né? Estão acontecendo coisas boas para mim e eu aqui sofrendo. Pode ser que esse equívoco do egoísmo seja a própria pessoa consigo mesma. E, na verdade, mais uma vez, não está na dificuldade, mas nas condições emocionais para viver aquelas dificuldades. Não está no que está acontecendo na vida, mas nas condições emocionais para lidar com o que está acontecendo e com o que aconteceu até aqui, com a perspectiva do que pode acontecer. E isso escapa do que a gente pode escolher, escapa do que a gente pode controlar, escapa do que os nossos esforços podem alcançar. Então é importante que a pessoa também possa reconhecer em si essa dimensão emocional, que ao invés de julgada, comparada, cobrada, ela possa ser cuidada. Cuidar da dimensão dos nossos sentimentos, cuidar da dimensão das nossas emoções, das nossas experiências, das nossas relações. Existem pessoas que falar sobre suicídio é querer chamar a atenção, como se a pessoa não estivesse mesmo pensando em morrer, ou se ela quisesse que as outras fiquem preocupadas, ou que as outras fiquem pensando nela. Gente, outra coisa, por que a gente pensa a atenção como algo tão ruim? Se nós dessemos mais atenção, se as pessoas dessem mais atenção umas para as outras, né, as nossas relações seriam diferentes e as formas como a gente lida com os nossos sentimentos e emoções também. Então, uma pessoa que está em sofrimento, é bom que ela tenha atenção. Não aquela atenção do peso, da culpa, de ficar pensando, e agora, o que eu vou fazer? Qualquer coisa que eu fizer pode fazer. Não, uma atenção cuidadosa, uma atenção sensível, em que ela fale do que ela está sentindo, em que ela fale do que está doendo, em que ela fale dos seus sofrimentos, das suas dificuldades, dos seus vazios. Né? A atenção ela é muito bem-vinda. É importante que ela tenha espaços para colocar em palavras o que ela está vivendo. A gente precisa parar de minimizar. Se uma pessoa disse que queria morrer, disse que ia tentar morrer e não tentou, isso não a coloca como uma pessoa mentirosa que engana, mas a coloca como uma pessoa que está tentando demonstrar o quão difícil é o que ela está sentindo. E expressar o quão doloroso é o que ela está vivendo. Então, eu acredito que para a gente lidar com esse equívoco é não diminuir o que a pessoa diz, não julgar, não condenar e também ver o quanto precisamos todas e todos de atenção.
em que a atenção em termos afetivos é muito bem-vinda e a atenção profissional também pode fazer muita diferença. Muitas pessoas podem, por equívoco, de forma bastante distorcida, achar que falar sobre suicídio é covardia, é falta de força de vontade. E olha, lidar com essas emoções, uma pessoa que está passando por uma depressão, por exemplo, ou algum outro transtorno psíquico, né, ela pode se esforçar, ela pode se dedicar, ela pode racionalmente querer que seja diferente, mas, mais uma vez, ela não pode transformar o sol em neve. Existem coisas que nela não está ao alcance dela mudar, não está ao alcance do esforço e do controle. O que precisa haver ali não é uma relação de esforço, mas uma relação de sensibilidade. Porque a gente tem passado por muitos momentos em que a gente se esforça, se esforça, se esforça, se esforça para não sentir. Se eu sinto uma tristeza, ai, não posso ficar triste, não dá, se eu ficar triste vai me atrapalhar. Se eu sinto medo, não posso ter medo, tenho que ir, não posso sentir medo. Se eu sinto vergonha, ai, finge que não tem vergonha, finge que tá... A gente acha que fingir, negar, silenciar é uma saída. E a combinação emocional que vai acontecendo é justamente de um amortecimento, de uma anestesia, de um esgotamento, de um esvaziamento. Isso não é o que vai fazer com que as nossas condições emocionais possam ser mais saudáveis. Tanto silêncio, tanta negação, tanto amortecimento. O que a gente precisa é poder entrar em contato com essas emoções, inclusive as que a gente não controla, para podendo entrar em contato com elas, nomeá-las, ter uma relação de cuidado. Essa é uma palavra muito importante para a gente pensar nesse tema. O cuidado. Um outro equívoco é não há o que fazer, há sofrimentos insuportáveis mesmo. Se uma pessoa passa por uma situação muito difícil, recente, ou passou por situações muito difíceis na vida dela, situações de violência, situações de precariedade, situações de vulnerabilidade, de grandes perdas, dizer não há o que fazer também é um equívoco, né? Nós precisamos respeitar e reconhecer como é grande a dimensão da dor, mas também olhar com cuidado, com atenção, com sensibilidade para essas emoções, para poder fortalecer as emoções, fortalecer a experiência subjetiva de lidar com o que a gente vive, de construir sentidos para o que a gente vive, que é sempre de uma forma tão singular. Né, você pode perguntar para alguém que é profissional da psicologia, então se você está dizendo que é um equívoco, que não há o que fazer, então me fala o que fazer. Olha, eu não posso ter essa resposta, porque dentro de cada história de vida, determinadas possibilidades se abrirão a partir da singularidade daquela trajetória. Para abrir as possibilidades do que fazer, é preciso escutar a pessoa que está vivendo aquela história. É a partir de como ela vive, do que ela viveu, do que ela vive hoje, que o que fazer se tornará uma questão para aí o que fazer poder vir em novas respostas, em novos sentidos. Eu querer dizer a ela o que fazer é tirar dela o que é só dela, que é a história dela, o universo emocional dela, as referências das experiências dela. Por isso que é tão importante que ela possa ser ouvida. A escuta é o primeiro passo. Né? Não é verdade que não há o que fazer, e a ajuda profissional consiste que ela tenha um espaço de atenção e de elaboração para que o que fazer possa ir sendo construído. Então, dialogar sobre o suicídio, quando a gente foi comentando os equívocos, né, a gente vai percebendo a importância de dialogar sobre o suicídio. Porque dialogar sobre o suicídio não é só dialogar sobre alguém que pensa em morrer, é dialogar com alguém que está passando por muitas dificuldades, por emoções muito dolorosas e difíceis no que está vivendo. Então, quando a gente dialoga sobre o suicídio, a gente está dialogando como que a gente pode trazer
um maior cuidado, uma maior atenção e uma maior sensibilidade para como cada pessoa está vivendo a vida que ela vive. Como que essa vida pode ter mais sentidos? Como que o que é sentido nessa vida possa ser ouvido? Como que aquilo que a pessoa tem para dividir, tem para expressar, pode ter um espaço para ser colocado em palavras. Então, dialogar sobre o suicídio não é dialogar apenas sobre a possibilidade da morte ou impedir que a morte aconteça. Dialogar sobre o suicídio é dialogar sobre como estamos vivendo nossas vidas e como pode aumentar a qualidade, aumentar a saúde, aumentar o cuidado em como nós estamos vivendo as nossas vidas. Então, o primeiro passo é a escuta. Antes de querer consolar, ou dar conselho, ou incentivar, ou explicar alguma coisa para a pessoa, o importante é escutar essa pessoa. Né? O meu consolo não vai fazer sentido naquele universo de referências dela. O meu conselho pode ser, inclusive, invasivo. O elogio, o incentivo pode ser desrespeitoso dentro do que ela está sentindo. Nossa, Marcela, então não tenho o que fazer? Olha, gente, a escuta é algo que, quando a gente reaprende, a gente percebe o quanto se abre. Então, o primeiro movimento é a escuta. E essa escuta com sensibilidade. Em vez de imaginar que a pessoa ela vai melhorar se ela parar de sentir isso, ou se ela parar de pensar que ela sente isso, ou se ela silenciar essa dor, se ela anestesiar essa dor, não. Para uma melhora acontecer, é preciso que a pessoa possa entrar em contato com o que ela sente, possa reconhecer o que ela sente como legítimo, como algo que faz parte da história dela, que expressa a história dela. E mesmo que seja muito difícil, muito doloroso, entrar em contato com isso que sente, colocar em palavras, expressar, é o que vai permitindo que mude, é o que vai permitindo que se transforme, né? Então, em nenhum momento eu estou em posição de dizer o que é dor ou não para alguém, ou se uma dor é maior ou é menor, ou se uma dor vai passar ou não vai passar. É importante que eu reconheça que a forma como a pessoa vive essa dor é a forma como a pessoa vive essa dor. Né, e reconhecer que isso tem a ver com a história de vida dela, com o universo de referências dela, com os significados que fazem parte da experiência dela, com as relações que atravessam a vida dela. Então, reconhecer aquela dor como dor singular, não imaginar que eu sei algo sobre essa dor ou que eu tenho algo a explicar sobre essa dor. Então, é uma combinação que ela vai se construindo da escuta, da sensibilidade, do reconhecimento, do cuidado. Né? Esse cuidado é o que vai permitindo não que a gente vá lá e tampe, e bloqueie, e esconda a dor. Não, mas que a gente entre em contato com esses sentimentos que estão sofridos, que estão dolorosos, que estão de esvaziamento, de esgotamento, e a gente possa, reconhecendo com sensibilidade, escutando, cuidar. É o cuidado que vai fazer a diferença. E claro, né, é diferente o cuidado afetivo de quem se importa, de quem diz eu me importo com você. Para mim é muito importante que você possa se sentir melhor. Para mim é muito importante que você tenha as condições que você precisa para cuidar de você. Ou seja, transmitir toda essa força, todo esse apoio que não só são muito bem-vindas, como podem ser transformadoras, ser fortalecedoras, mas esse cuidado afetivo não é o mesmo que o preparo, a formação, os estudos, a prática de alguém que é profissional. A pessoa que é profissional, ela se dedicou anos de estudos e de estágios e de formação para poder ter o preparo para lidar com dores que são assim vividas de forma tão intensa, sofrimentos que são vividos assim de forma tão intolerável.
Então, não imagine que você, por amar alguém, porque é alguém próximo, porque o que você sente por alguém é um amor tão grande, vai ser assim que a pessoa vai melhorar, porque você está colocando um peso em você que pode não só não ajudar a pessoa, como te adoecer, né? Porque o que a pessoa precisa agora é de um espaço para elaborar as emoções dela, e não algo que você possa fazer por ela. E esse espaço são pessoas que são profissionais que têm esse preparo. Eu vou agora mostrar para vocês algumas cenas deste documentário que chama Nora Alone, Não Sozinho, Não Sozinha, Não Só. Ele está disponível na Netflix, ok? E nesse documentário, algumas pessoas falam sobre momentos de depressão que elas viveram, inclusive momentos em que elas pensaram em morrer, em que elas pensaram em se matar. E aí a gente percebe esse movimento de tentar negar, tentar esconder, né? Essa entrevistada, ela fala, eu tentei ignorar, eu fingi ignorar, né? Como se num sentimento difícil, se a gente finge que não está acontecendo, ele vai passar. Como nós vimos ao discutir os equívocos, isso não é verdade. Para que mudanças aconteçam, é preciso entrar em contato com esses sentimentos. E muitas vezes, para entrar em contato com esses sentimentos, a ajuda profissional é muito necessária. Eu ia para o banheiro e tentava não chorar, mas aí eu chorava e tentava fingir que eu não estava chorando. Então, olha como tem esse esforço. Quando a gente não consegue controlar o que a gente está sentindo, a gente tenta pelo menos esconder o que a gente está sentindo. Quando a gente não consegue mudar o que está doendo, a gente tem que pelo menos fingir que não está doendo. E isso, o que vai acontecendo? Vai se acumulando, vai se acumulando, vai se sufocando, vai dando um estreitamento, um aperto, que vai intensificar aquele sofrimento. Eu tentava me convencer de que a minha depressão não era real, porque eu não tinha motivo para estar deprimida. Então, existem momentos que a pessoa diminui o que ela está sentindo, que a pessoa tenta esconder o que ela está sentindo, que ela desacredita o que ela está sentindo, né? Porque essas emoções, elas não correspondem a como ela acredita que deveria estar, ou como ela acha que seria justo estar, por como ela está vivendo. Tem pessoas que têm muita culpa, pensam assim, poxa, minha família me ama tanto, meus amigos me amam tanto, as pessoas próximas me dão tanta força. Por que eu tô assim? Então, quando a pessoa se culpa pelo que ela está sentindo, se envergonha pelo que ela está sentindo, se cobra de se sentir diferente, isso acaba agravando o que já está muito dolorido. Por isso que é tão importante que